Oi, gente, tudo bom? Eu sou aluna regente do estágio supervisionado 6, Maria Eduarda Monteiro, e sob supervisão dos professores regentes Débora Lage e Tiago Savignon, hoje eu vou ministrar para vocês uma aula sobre tecido conjuntivo. Antes de entrar em tecido conjuntivo, acho que é legal a gente dar uma relembrada no que é um tecido. Os tecidos são estruturas formadas por um conjunto constituído por células semelhantes que juntas vão atuar para desempenhar uma mesma função no nosso organismo e também possui uma matriz extracelular, e eles não são encontrados isoladamente no nosso corpo e vão estar sempre associados uns aos outros, formando os órgãos e também os nossos sistemas. Tá, mas quais são esses tecidos, né? Quais existem? Os principais tecidos, dito como fundamentais existentes no nosso organismo, são o tecido epitelial, que vocês viram na aula passada, o tecido conjuntivo, que vocês vão ver comigo na aula de hoje, e o tecido muscular e o tecido nervoso. Aqui tem algumas imagens que mostram uma das caras das várias figuras presentes nesses tecidos. São primeiro aqui o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido conjuntivo, ele consiste em um conjunto esparsos de células dispersadas em uma matriz extracelular e que é capaz de manter muitos tecidos e órgãos juntos e no lugar correto. É amplamente distribuído pelo corpo, sendo responsável pelo arcabouço, pelo suporte e pela conexão entre outros tecidos do nosso corpo. O termo conjuntivo, ele significa exatamente isso, aquele que une, aquele que associa, aquele que liga todos os outros. Mas quais seriam essas características e essas funções do nosso tecido? O tecido conjuntivo, ele é responsável pelo estabelecimento e também pela manutenção da forma do nosso corpo. Esse papel mecânico, ele é determinado por um conjunto de moléculas que conecta as células e os órgãos, dando dessa maneira o suporte necessário. As células, elas são o quê? Bem separadas por uma matriz extracelular e que é composta por uma substância amorfa, possuindo vascularização, inervação e também vasos linfáticos na sua estrutura. Ainda dentro das características e funções, aqui estão os pontos principais desse tecido, que a gente vai ver na aula de hoje aparecendo em vários lugares e vários elementos diferentes, mas todos são do tecido conjuntivo no seu geral, que é a parte de preenchimento, a parte de defesa, devido ao grande número de células imunes ali presentes, a parte de sustentação, a parte de nutrição do tecido epitelial e a parte de armazenamento de água, de eletrólitos e de gordura e transporte dessas substâncias, e também uma capacidade de reparação tecidual após a lesão. O tecido conjuntivo vai depender muito do conteúdo presente na matriz extracelular ali presente. E é uma matriz extracelular geralmente que consiste numa rede de fibras embebidas em um líquido mais gelatinoso ou uma base sólida. E dentro dessa matriz encontram-se numerosas células que veremos separadamente cada uma delas mais para frente. O que a gente precisa saber de matriz agora, principalmente para distinguir o tecido conjuntivo dos outros tecidos, é em relação à sua enorme quantidade de matriz, que nada mais é que um arcabouço de moléculas que se situa no meio externo dessa célula, composta por proteínas, por carboidratos, por moléculas que são produzidas pelas células e secretadas por esse meio extracelular. Geralmente é formado por uma parte mais fibrosa, que contém fibras proteicas, e uma parte amorfa, que é uma substância fundamental formada por glicosaminoglicanos, proteoglicanos, proteínas multiadesivas e também íons. Mas o que significa essa palavra amorfa que eu estou falando o tempo inteiro? Amorfa significa sem forma definida e é um adjetivo dado a esse emaranhado de tudo junto, característico do tecido conjuntivo, e é importante entender que ela vai preencher esses espaços entre as células e as fibras do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem sua composição, além de células e essa matriz extracelular, as fibras, e elas se dão em 3 tipos. A distribuição desses 3 tipos de fibras vai variar em diferentes tipos de tecido conjuntivo, e em muitos casos as características morfológicas e funcionais dos tecidos e órgãos são dados pelos tipos de fibra presentes nele. Quais são esses 3 tipos? São as fibras
colágenas, as fibras reticulares e as fibras elásticas. A gente vai ver cada uma delas separada. As fibras colágenas são responsáveis por conferir força e flexibilidade ao tecido. O colágeno, que é uma substância presente nessa fibra, daí o nome fibra colágena, é uma glicoproteína de matriz extracelular. A vitamina C, por exemplo, é um tipo de vitamina necessária para a biossíntese da proteína colágeno, sendo importante, portanto, estar presente na nossa alimentação. E como mostra aqui nos slides, eles estão presentes nos nervos, que estão espalhados aí por todo o nosso corpo, estão presentes nos tendões, esse aqui é o tendão de Aquiles, que está ilustrado, é um tendão bem conhecido, e nos nossos músculos. Outras fibras são as fibras reticulares. Elas são mais finas, mais ramificadas e formam um traçado mais firme que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos e são também formadas predominantemente por colágeno. E como mostra aqui nos slides, estão presentes no nosso baço, no nosso fígado e nos nossos rins. O último tipo de fibra são as fibras elásticas, que, como o próprio nome já diz e dá uma dica para a gente, tornam os tecidos mais o quê? Mais elásticos. E elas têm essa característica, por exemplo, de restaurar a forma original da nossa pele se a gente beliscar. E ela também está presente nas articulações, nas cartilagens, no nosso mesentério e nos vasos sanguíneos, que são regiões exatamente que precisam dessa elasticidade, dessa maleabilidade, pois estão em constante movimento e as fibras elásticas conferem essa característica a esses diferentes órgãos do nosso corpo. E quando estamos falando de tecido conjuntivo, nós estamos falando de tipos diferentes. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que possui também duas divisões e subdivisões, e aqueles que possuem características mais específicas e são classificados como especiais. Mas calma que a gente vai ver tudo separadinho para não embolar. Nesse slide nós temos um lobo, e que se a gente der zoom nessa parte posterior da coxa desse lobo, nós podemos ver todos os tecidos, tanto os especiais quanto os propriamente ditos. O denso, ele possui dois tipos, né? Que a gente vai ver um pouco mais para frente, e ele está dentro do tecido propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito, que está aqui em rosa, e dentro dele tem o frouxo e o denso, que eu disse que tem dois subtipos. E em roxo nós temos o de propriedades especiais, que é o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo sanguíneo. Entrando agora no tecido conjuntivo propriamente dito, lembrando que é um tecido que vai conferir suporte estrutural, preenchimento, nutrição, defesa e armazenamento do nosso organismo, e que ele vai possuir várias células com funções bem específicas e essenciais para o nosso organismo e que compõem essa abundante matriz extracelular imersa de fibras que falamos anteriormente. Mas quais são essas células? A primeira delas é o fibroblasto. O fibroblasto é a célula mais abundante do tecido conjuntivo e mais permanente, capaz de modular a atividade metabólica, afetando a sua morfologia, ou seja, células ativas vão apresentar características estruturais e ultraestruturais diferentes daquelas que estão mais inativas. A célula metabolicamente ativa, com intensa atividade de síntese, ela é chamada de fibroblasto. Já a célula metabolicamente inativa ou quiescente é chamada de fibrócito. A função desse fibroblasto é de sintetizar e secretar componentes dessa matriz extracelular e fatores também de crescimento. O fibrócito, apesar de quiescente, quando ele é estimulado, ele pode também gerar novos componentes dessa matriz extracelular, se unindo às atividades do fibroblasto. E são também importantes durante o processo de recuperação de lesão, pois os fibroblastos eles vão migrar para áreas afetadas, auxiliando aí na produção de matriz celular e também na cicatrização dessa lesão. Aqui tem uma imagem, só para vocês verem mesmo essa diferença que eu falei do fibroblasto. O fibroblasto, quando ele está ativo, ele tem essa cara aqui. Ele é um pouco maior, ele tem essas margens, essas expansões maiores devido a essa atividade intensa. Então, dá para ver que essa expansão ela vai mudar de um para outro. E aqui nós temos o fibrócito, que é aquele fibroblasto quiescente,
com menos expansões, com menos tamanho, justamente porque tem essa necessidade de diminuição do metabolismo. Outra célula que a gente vai ver é o macrófago, que são células derivadas dos monócitos, um tipo celular que é produzido na medula óssea e que possuem características morfológicas muito variáveis. E ela vai depender do seu estado de atividade funcional e também do tecido que ele está habitando. Como assim? As células de macrófago no fígado, elas são chamadas de células Kupffer. A micróglia é um tipo de macrófago no sistema nervoso central. As células de Langerhans estão presentes na pele e os osteoclastos no tecido ósseo. E são células caracterizadas por apresentar uma superfície bem irregular, com protusões e reentrâncias, que são características da sua grande atividade de fagocitose, sendo assim conhecidas e reconhecidas como células de limpeza do nosso corpo por muitos anos. Hoje sabe-se que, além dessa função, essas células também são envolvidas na produção de substâncias importantes no processo inflamatório, além de participar do mecanismo de apresentação de antígeno, que é uma das partes integrantes e fundamentais da nossa resposta imunológica, extremamente importante para a manutenção da nossa vida. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de 1 minuto, feito e postado pelo canal do Butantan no YouTube, que é um instituto do Centro de Pesquisa Biológica localizado na Universidade de São Paulo e que mostra a fagocitose, aquele processo que eu falei para vocês que os mastócitos fazem, que foi gravado no laboratório, são imagens reais. Aqui dá para ver os macrófagos, né? Vou mostrar para vocês, fazendo esse processo aí de fagocitose e gravado no laboratório. Aqui tem bactérias cilíndricas e o patógeno está aqui no nosso meio e o macrófago ele vai começar a englobar esses seres externos que podem fazer mal ao organismo e ele leva esse tempinho e vai fazer esse processo de fagocitose. E as bactérias depois disso vão morrer porque os macrófagos vão liberar substâncias ali nocivas a eles. Aqui, outro experimento sendo filmado com o mesmo processo de fagocitose. Os macrófagos englobando aí as bactérias. Lembrando que é um vídeo acelerado, isso acontece em muito mais tempo do que a gente está vendo, mas já dá para ter uma ideia de como isso funciona na vida real. Outro tipo de célula são os mastócitos. É um outro exemplo e eles são responsáveis pela liberação de mediadores químicos promovendo reações alérgicas. No nosso organismo, essas reações são denominadas como reações de sensibilidade imediata. E por se localizarem próximo ao exterior do corpo, esse tipo celular geralmente é uma das primeiras células a entrar em contato com os agentes patogênicos, sendo também importantes na resposta imune, assim como os macrófagos. Seu citoplasma, por exemplo, está cheio de grânulos metacromáticos, cheios de histamina, que é uma substância envolvida nos processos de reações alérgicas, e também a heparina, que é uma substância anticoagulante. Os plasmócitos são outro tipo de célula, são responsáveis pela produção de todas as classes das imunoglobulinas, que são todos os anticorpos circulantes no nosso sangue. Esses anticorpos produzidos pelos plasmócitos são formados por um tipo específico de proteína, a chamada globulina. E, além disso, fazem a produção de citocina, que é uma substância que vai ativar os osteoclastos presentes no tecido que vamos ver mais para frente, que é o tecido conjuntivo ósseo de propriedades especiais, e isso leva essas células à lesão localizada no nosso osso. O adipócito é o último tipo de célula que a gente vai ver e ele pode ser encontrado no tecido conjuntivo como células individuais ou em grupo de células ou podem também se acomodar em grandes agregados formando tecido adiposo, que a gente também vai ver mais para frente, que é um tipo de tecido especial. Os adipócitos ali presentes, eles possuem tipos diferentes e vão produzir adipócitos de tipos diferentes, do tipo unilocular
e também do tipo multilocular. O do tipo unilocular constitui o tecido adiposo branco, que é distribuído por todo o nosso corpo, envolvendo órgãos viscerais e regiões subcutâneas, e são influenciadas pelo sexo e pela idade, e possui uma função de armazenamento de lipídio, de secreção de hormônio e também de fatores de crescimento celular. Já os do tipo multilocular, eles constituem o tecido adiposo marrom, que são especializados no fornecimento de energia, na forma de calor, e são responsáveis pelo processo conhecido como termogênese. Existe, como eu havia dito para vocês antes, no slide onde tinha um lobo, uma variedade de tecidos conjuntivos e eles são classificados de acordo com o seu componente predominante ou sua organização estrutural do tecido na qual ele está inserido. E a gente vai ter dois tipos, o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso, que tem as suas subdivisões. Mas o primordial é que, basicamente, o que vai diferenciar ele são as quantidades de célula e também a quantidade de matriz. O frouxo, por exemplo, possui pouca matriz extracelular e muitas células. Já o denso, o contrário, muita matriz extracelular e poucas células. E agora a gente vai ver cada um deles, suas características, lembrando aí que o denso tem essas subdivisões, que é o denso modelado e não modelado, que a gente também vai ver separado. O tecido conjuntivo frouxo é um tecido mais amplamente encontrado no nosso corpo, dos vertebrados, e é um tecido que ele é mais delicado, ele é mais flexível, ele é bem vascularizado e ele liga os epitélios aos tecidos subjacentes e mantém os órgãos no lugar, servindo de apoio ao tecido epitelial, apoiando e nutrindo essas células epiteliais, além de envolver nossos nervos e também nossos vasos sanguíneos e também os linfáticos. Esse tecido ele tem grande importância no isolamento de infecções e está intimamente associado ao processo de cicatrização e recebe esse nome, tecido frouxo, devido à trama frouxa das suas fibras e é encontrado na nossa pele e também em todo o nosso corpo. O tecido conjuntivo denso, ele se caracteriza de forma o quê? Mais fibrosa, por causa da presença dessas fibras colágenas em abundância. Ele é encontrado nos tendões, que prendem os músculos aos ossos e também aos nossos ligamentos, que conectam os ossos às nossas articulações. As fibras desse tecido, eles são mais abundantes e predominantes sobre as células e sobre a substância fundamental amorfa. De acordo com a organização das fibras, o tecido conjuntivo ele pode ser classificado em dois subtipos, o denso não modelado e o denso modelado. O denso modelado, as fibras e os feixes colágenos apresentam um arranjo mais ordenado, dispostos em séries paralelas e densamente compactos, para proporcionar a força máxima a esse tecido. Dá para ver aqui nessa imagem que é bem organizado, é bem denso e tem essas fibras aqui em paralelo. As células elas são agrupadas e alinhadas aqui entre essas fibras e esses feixes, e a substância fundamental amorfa ela é mais escassa, podendo ser encontrada em tendões, em ligamentos e também nas nossas aponeuroses, como está ilustrado aqui nos slides. Já o denso não modelado, ele é encontrado na derme profunda da nossa língua e as fibras e os feixes colágenos são orientados em várias direções. É diferente do que a gente acabou de ver, que é mais modelado. Elas eram paralelas e bem organizadas. Aqui, o não modelado, elas são bem separadas, bem misturadas em várias direções. E isso é bom porque ela vai proporcionar o que esse tecido não modelado quer, que é resistência à laceração e ao estiramento e também à distensão. E agora a parte dos tecidos com propriedades especiais. O primeiro deles é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele tem uma matriz extracelular líquida, denominada de plasma, que consiste em quê? Em água, sais, proteínas, que são dissolvidas compondo 55% da composição desse tecido sanguíneo. E os outros 45% são dos elementos figurados, como células e fragmentos celulares. Suspensos nesse plasma existem os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos,
os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e os fragmentos celulares denominados de plaquetas. As funções desse tecido sanguíneo são a de substâncias, transporte dessas substâncias ali presentes, a de regulação da temperatura, o equilíbrio ácido-básico e também o equilíbrio osmótico. Aqui tem uma imagem onde vocês conseguem ver exatamente esses elementos que eu falei que existem presentes no plasma, que são os leucócitos, os glóbulos brancos, as plaquetas e os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos imersos aqui no plasma. Antes de falar de cada um desses elementos que existem no sangue, existe um processo chamado de hematopoiese que é interessante de falarmos. A hematopoiese é um processo biológico que o corpo usa para criar novas células sanguíneas para substituir aquelas que estão envelhecendo ou que morreram. Esse processo está continuamente em progresso em todos os humanos saudáveis e na maioria dos animais. Essas novas células elas vão ajudar o corpo a combater infecções, a prevenir o excesso de sangramento, a transportar o oxigênio para os tecidos. Em quase todos os casos, a criação de células sanguíneas começa com células tronco. As células tronco também são chamadas de células pluripotentes e costumam ser considerados dos blocos de construção da vida. Cada célula pluripotente ela funciona para formar novas células tronco e células precursoras que acabarão por formar tipos específicos de células sanguíneas. A medula óssea no interior dos nossos órgãos é um dos órgãos mais ativos no corpo e é o local onde essas células vermelhas do sangue e a maioria das células brancas e as plaquetas são produzidas. Nesse esquema aqui vocês podem ver isso que eu acabei de falar. Vocês podem ver as plaquetas, as hemácias e algumas das células que são importantes na defesa do corpo, que vocês vão entrar melhor quando vocês estiverem na aula de sistema imune, e elas são formadas parte desse processo. As células tronco pluripotente vão se diferenciar, elas vão se comprometer a se diferenciar em células específicas, vão ter suas divisões e suas especificações e vão formar aí nesse processo de hematopoiese novas células sanguíneas. Agora vamos para cada uma das células presentes no tecido sanguíneo. Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos, chamados de hemácias, e as hemácias elas são células encontradas em maior quantidade no nosso sangue, no sangue de uma pessoa, e a sua concentração normal é em média 5 milhões por microlitro de sangue. Então tem bastante hemácia no nosso sangue, e essas células elas vão se destacar pela ausência de núcleo, e por isso elas são chamadas de células anucleadas, e elas possuem esse formatinho aqui de disco bicôncavo, e no seu interior encontra-se uma proteína chamada de hemoglobina, relacionada aí ao processo de transporte de gases CO2 e O2 pelo nosso corpo. De tecido sanguíneo, é importante falar de algumas patologias relacionadas a ele, como por exemplo a anemia falciforme, que é bem conhecida, é uma doença causada por uma mutação genética que provoca a deformação dos glóbulos vermelhos. E para ter essa doença é preciso que o gene alterado seja transmitido pelo pai e pela mãe. É preciso que seja observado, principalmente no início da vida, a detecção dessa doença é feita pelo teste do pezinho, e lá podemos ver se existem os traços falciformes, e se tiverem, esses indivíduos juntos podem gerar filhos com essa doença, e claro que se a criança tiver essa doença, também vai ser detectado, assim como a doença, assim como quem pode transmitir ela no futuro. E por isso, é uma doença considerada genética e hereditária, passa de pais para os filhos. Ela se caracteriza com uma alteração nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, que vão perder esse formato normal delas, mais arredondado, mais elástico, e vão adquirir esse aspecto de foice, daí o nome falciforme, e mais endurecido, perde essa elasticidade e, consequentemente, vai atrapalhar a oxigenação dos tecidos, que é um passo importante feito pelas hemácias.
E as hemácias falciformes, elas contêm um tipo de hemoglobina diferente, chamada hemoglobina S, que se cristaliza na falta de oxigênio, formando trombos. E como eu disse, bloqueia esse fluxo sanguíneo, porque não tem aquela maleabilidade da hemácia normal. Aqui nesse esquema dá para vocês verem como que ocorre no fluxo normal, onde as hemácias estão no seu aspecto arredondado e normal, então é tranquilo, o fluxo passa normalmente. E aqui, devido ao formato de foice, elas vão se aglomerando, se encaixando e bloqueiam essa passagem e desencadeando vários sintomas nesses organismos doentes, que são dores articulares, fadiga intensa, palidez, icterícia, atraso no crescimento, feridas nas pernas, tendência à infecção, cálculos biliares, problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e também renais. Outro tipo de célula presente nesse tecido sanguíneo são os leucócitos ou glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso organismo que destroem os genes estranhos, os agentes estranhos, por meio do processo de fagocitose e da produção de anticorpos, constituindo o principal agente do sistema de defesa do nosso organismo, denominado sistema imunológico. No sangue, há vários tipos de leucócitos com a imensa variedade de formato, de tamanho, de função, e são eles os neutrófilos, os monócitos, os basófilos, os eosinófilos e os linfócitos, que com mais detalhe na aula de sistema imune vocês vão ver de forma melhor abordada. E se vocês lembram, elas são células que foram formadas também ali no processo de hematopoiese. Para a aula de hoje, é interessante que vocês saibam que os leucócitos são maiores que as hemácias, no entanto, a quantidade deles no sangue é bem menor se comparado. Uma informação interessante em relação a eles é que quando o organismo é atacado por um vírus ou por uma bactéria, por exemplo, o número de leucócitos ele vai aumentar significativamente e vai produzir o famoso pus quando for um machucado, que geralmente ele se acumula naquele local da ferida, que nada mais é que um conjunto de leucócitos e também de micro-organismos mortos, e também pelo líquido que sai pelos capilares nos pontos infectados, provocando um inchaço do nosso machucado. Mas é importante que vocês saibam que esse acúmulo de leucócitos não ocorre apenas numa situação como essa de machucado, ocorre também na situação de infecções internas do nosso organismo. Por exemplo, no exame de sangue, acusa um aumento dessas células, vai indicar ao médico que existe uma infecção ocorrendo dentro daquele paciente. Então, por isso que a quantidade de leucócitos, se comparada à hemácia no sangue, é bem menor, lembra? Isso ocorre justamente porque não tem necessidade de ter essa quantidade grande de leucócitos dentro do nosso corpo se não tiver uma infecção, se não tiver um machucado nesse corpo. Então, as células elas se organizam dessa forma e não precisam estar em grande quantidade se não precisar estar defendendo alguma coisa que está acontecendo ali. O último tipo de célula presente no tecido sanguíneo são as plaquetas. As plaquetas sanguíneas são fragmentos citoplasmáticos anucleados, originados também na medula óssea, e a sua principal função está relacionada ao processo de coagulação sanguínea, um processo que vai envolver cadeias de reações enzimáticas e faz a regeneração dos tecidos lesionados. Mas como é que funciona esse processo de coagulação sanguínea? A coagulação sanguínea é uma sequência complexa de reações químicas que resultam na formação de um coágulo de fibrina, que é esse aqui que tem na imagem, também tem nesse esquema aqui abaixo, que é uma parte importante para a hemostasia, que é o cessamento da perda de sangue de um vaso que está danificado, no qual a parede do vaso sanguíneo está danificada, né, ela vai ser coberta por um coágulo de fibrina, como dá para ver aqui, tem um rompimento. Essas células vão começar a se aglomerar, vão formar esse coágulo e ela vai parar o sangramento, também vai ajudar na reparação desse tecido danificado. Falar de coagulação é pensar também na palavra hemofilia. Mas o que é hemofilia? A hemofilia também é uma doença genética e ela é ligada agora ao cromossomo X, que vai se caracterizar por causar distúrbios no processo de coagulação sanguínea, que é feito pelas plaquetas. Os pacientes com esse problema, eles apresentam sangramentos prolongados, em alguns casos até mesmo de forma espontânea, do nada começa a sangrar. É conhecida como a doença do sangue azul. Mas por que é conhecida assim? Por ter acometido várias famílias reais da Europa e também da Rússia. E isso acontece por quê? Porque naquela época da história, os casamentos eles eram realizados entre familiares, ou seja, entre primos, entre irmãos, entre tios, e os casamentos, chamados como casamentos consanguíneos, eles
aconteciam por motivos de interesse público e econômico, que essas famílias queriam unir esses reinos na mesma família. Eles não iam perder tempo dividindo suas riquezas com outras famílias diferentes, então elas casavam entre si. Era bem comum. Então vocês já viram, né? O traço falciforme, como eu falei para vocês, ele é passado de família, de pai para filho, e a hemofilia também é uma doença genética como essa, e a sua característica, a sua predisposição, ela vai ser passada ao longo das relações, ao longo das reproduções. Então, se eu tenho, eu passo para o meu filho, que passa para o filho dele, e todo mundo é parente nessa família. Então, era bem comum isso acontecer. Então, tinha uma predisposição grande entre essas famílias, e daí deu o nome de doença de sangue azul, que é como essas famílias eram conhecidas. O sangue azul devido à grande produção de prata que eles tinham, que deixava essa coloração do sangue assim. Então, dentro dessa família, essas famílias reais, tem essas colocações e essas curiosidades em relação a algumas das nossas doenças. E isso é passado por geração em geração, porque eles mantinham relações sexuais fechadas, daí o nome. Isso acontece na hemofilia por causa de que tipo de processo? Por causa das anormalidades e também da deficiência na atividade dos fatores de coagulação. Os fatores de coagulação nada mais são que proteínas relacionadas ao processo de coagulação sanguínea que atuam de modo a estancar as hemorragias. A hemofilia ela não é uma doença contagiosa e ela acomete homens com maior frequência, sendo muito rara no sexo feminino. Fora esse lado genético, existe uma doença chamada hemofilia adquirida, que ela é bem rara e apresenta uma origem autoimune, ou seja, ela não tem um fator familiar envolvido, como naquelas que a gente falou anteriormente, que é mais comum. Mas fiquem tranquilos que tanto a hemofilia quanto a anemia falciforme vocês vão ver melhor nos tópicos de genética no terceiro ano. Aqui é mais uma pincelada que a gente pode ver dentro do tecido conjuntivo, mais especificamente o tecido especial, que é o tecido sanguíneo, um deles. Outro tecido especial é o tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido especializado que armazena gordura em células adiposas distribuídas pela matriz, composto por adipócitos, que vimos no início da aula, e ele possui função de revestir e isolar o corpo, além de armazenar combustível sob forma de moléculas de gordura, e cada célula adiposa contém uma gotícula de gordura grande que incha quando a gordura é armazenada e murcha quando o corpo utiliza essa energia como combustível. Hoje sabemos que esse tecido tem uma função metabólica muito importante e muito maior que simplesmente uma reserva energética ou a termogênese. Temos uma característica endócrina nesse tecido. Lembra que eu falei com vocês que esse tecido possui uma parte branca e uma parte marrom nos adipócitos que são presentes nesse tecido? Então, a parte branca em especial, ela secreta muitas adipocinas, citocinas e alguns hormônicos como a leptina, por exemplo, que é um hormônio que controla a fome e saciedade, que é um ponto importante se mencionar, pois vocês podem fazer link com a obesidade, que é uma outra doença, e que nela tem um aumento desses adipócitos ali presentes, que sempre existiram no corpo, mas que estão com maior depósito de gordura nessa situação dentro do nosso corpo. O tecido adiposo, portanto, ele pode ser nosso aliado em reserva, mas ele pode ser nosso vilão por liberar muitos fatores do nosso corpo, alterando o metabolismo no geral. Não é um tecido inerte, como se pensava antigamente, sendo visto apenas como um simples depósito de gordura, e hoje vemos que é um tecido bem ativo e um tecido endócrino. Aqui tem uma imagem onde vocês podem ver um pouco da cara desse tecido adiposo. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a obesidade. A obesidade, como eu falei com vocês no slide anterior, é uma patologia, uma doença associada aos desequilíbrios desse tecido adiposo e é uma doença que envolve o excesso de gordura corporal e são pessoas que têm o IMC, que é o índice de massa corporal, maior que 30. O aumento, o risco desse problema de saúde relacionada a obesidade, ela vai desencadear várias outras doenças no organismo, como a hipertensão e também a diabetes mellitus do tipo 2. Lembra que eu falei com vocês no slide anterior desse aumento do tamanho dos adipócitos? Em termos de reserva de gordura,
Então, o processo de emagrecimento, ele é o contrário. Quando você emagrece, seja por uma dieta restritiva ou exercícios físicos ou até mesmo a cirurgia bariátrica, que é um processo cirúrgico, não é um processo natural que a gente consegue fazer com exercício, com dieta, não há uma eliminação de adipócitos. Você não vai eliminar os adipócitos do seu corpo, você vai reduzir a gordura que está presente neles e que está em grande quantidade, caracterizando aí o sobrepeso e a obesidade, dependendo do IMC da pessoa. Todos nós sabemos que está na moda procedimentos estéticos e a corrida pelo corpo perfeito. Mas afinal, o que é um corpo perfeito? O corpo perfeito ele deveria ser aquele corpo saudável, que é biologicamente livre de doenças, metabolicamente equilibrado, livre de infecções, com índices regulados e, é claro, amado pelo seu dono. E não é aquele que é estipulado esteticamente pelo molde perfeito, entre várias aspas, que sabemos que é o que é vendido pelas mídias sociais e televisivas, diariamente goela abaixo da gente, como se não existissem outros, como não existissem uma variedade, uma pluralidade de pessoas nas suas diferentes formas. Em relação justamente ao que essa mídia propõe em relação ao tecido adiposo, o que eu trouxe para vocês é um processo que é muito feito por milhares de pessoas, que é o processo de criolipólise, que é um procedimento estético muito popular de congelamento de gordura. Ou seja, esses adipócitos que eu falei com vocês, que já existem no nosso corpo, que no sobrepeso estão com maior depósito de gordura, eles vão ser congelados nesse procedimento. E estima-se que no mundo inteiro mais de 8 milhões de tratamentos desse tipo são feitos por ano, mas ultimamente ele tem ganhado os noticiários, eu trouxe até uma reportagem para vocês, ele ganhou uma forma bem negativa de ser visto. A Linda Evangelista, que é essa modelo dos anos 90, ela fez esse procedimento e deu errado, assim como essa mulher aqui da foto de trás, que é a Álcia, que também fez esse procedimento e não gostou. A Linda, por exemplo, ela fez um processo, ela pede uma indenização de 270 milhões de reais porque ela desenvolveu o famoso HAP, que é a hiperplasia adiposa paradoxal, que é um raro efeito colateral no qual o produto teria feito ao contrário do que prometeu, que foi aumentar o depósito de células de gordura dentro do corpo dela. E ela afirma que ela ficou com o corpo deformado, o que não era o objetivo dela no início do procedimento. E nem da Álcia, que é dessa reportagem, que também ficou muito triste com esse procedimento, que não deu certo. E para vocês terem uma noção do que os especialistas falam, como por exemplo o vice-presidente da Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos, ele adverte tratamentos como esses, que parecem ser bons demais para ser verdade e são oferecidos em massa por pessoas sem nenhuma formação médica. E essa reportagem é mais um caso que também deu errado, assim como o da Lisa, e é bom ter um estudo, um embasamento para fazer esses procedimentos em relação aos nossos tecidos do corpo que são tão importantes. Outro tecido é o tecido ósseo. O esqueleto, na maioria dos vertebrados, é composto pelo osso e um tecido conectivo com uma matriz extracelular altamente mineralizada com presença de cálcio e fósforo. A estrutura microscópica desse osso de um mamífero, que está aqui embaixo, ele consiste nessas unidades repetitivas e concêntricas chamadas de ósteon, e dentro desses ósteos constituem os canais centrais por onde são depositados os vasos sanguíneos e nervos que vão perpassar por todos os ossos do nosso corpo. E existem 3 tipos celulares importantes no nosso tecido, que são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. Os osteoblastos eles estão relacionados à deposição e síntese de matriz óssea. Os osteoclastos eles fazem a manutenção dessa matriz óssea e os osteócitos eles fazem um processo de reabsorção dessa matriz óssea. E essas células vão ser importantes para quando vocês aprenderem sobre o sistema endócrino, quando entrarem na parte de hormônios, falar da calcitonina, do paratormônio e também da vitamina D, que são secretados por um conjunto de células aqui presentes. Então, aqui vocês têm um pouco da cara dessas células no nosso organismo. Aqui
nós temos os osteoblastos, aqui nós temos os osteócitos e aqui nós temos os osteoclastos em suas diferentes proporções e formatos. E elas vão conversar entre si, apesar de diferentes, e vão conversar com a necessidade do nosso organismo para aquele tecido ósseo. Precisa produzir mais, sintetizar mais, depositar mais, precisa de uma manutenção, precisa ter um processo de reabsorção. Então, essas células conversam entre si de uma forma bem completa, dando a estrutura que o tecido ósseo precisa. O último tecido de propriedades especiais é o tecido cartilaginoso, e a cartilagem presente nesse tecido contém fibras colágenas embebidas em um complexo borrachento de proteínas e carboidratos, e as células aqui presentes são denominadas condrócitos e secretam substâncias como, por exemplo, colágenos, que juntas tornam a cartilagem um material de sustentação mais forte, porém flexível, e os esqueletos dos embriões de vertebrados, por exemplo, eles possuem essa formação inicial de cartilagem, que ao longo do tempo é substituído pelos ossos à medida que a gente vai crescendo. E a cartilagem ela permanece em alguns locais, como por exemplo nos discos, que atuam como amortecedores entre as nossas vértebras. Possui uma matriz com muita água e podem ser de 3 tipos as cartilagens: a cartilagem elástica, a cartilagem hialina e a cartilagem do tipo fibrocartilagem. A cartilagem hialina ela é a mais encontrada no nosso corpo. A cartilagem elástica é a mais maleável de todas, como o nome já diz, elástica, tem essa elasticidade. E a fibrocartilagem é a mais forte devido à alta concentração de fibras e, como o próprio nome já diz, fibro de fibra, cartilagem que possui essas fibras. As principais características desse tecido cartilaginoso é em relação à sua avascularização, à sua capacidade de sustentação dos tecidos mais moles e a constituição das articulações e o aporte no crescimento dos nossos ossos longos. Outra curiosidade que eu trouxe para vocês é em relação à febre estética vendida pelo marketing da beleza diariamente, que envolve um elemento que é o colágeno. O colágeno é uma proteína importante que existe em praticamente todos os órgãos e que representa o principal componente proteico da nossa pele. Está presente nos órgãos, nos ligamentos, nos tendões, na cartilagem, tecidos e órgãos que falamos hoje durante a aula. A principal função do colágeno em relação à derme é dar firmeza a essa pele e sustentação aos órgãos, e ainda ajuda a adiar as rugas. Então, os processos de beleza e de skincare estão relacionados bastante ao colágeno, porque são muitos produtos que a gente usa na nossa pele. Esse colágeno está presente em todas as partes e com o tempo e com o envelhecimento, o corpo ele vai diminuir sua capacidade natural de fabricar essa substância. O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo organismo e é natural que o organismo pare de produzir ela em algum momento. E que momento é esse? Após os 30 anos. Nosso corpo ele começa a perder colágeno e o problema é que essa proteína é como se fosse um cimento que vai segurar as células da nossa pele, que são os tijolos. E da mesma forma que uma casa despenca se não tiver tijolos bem selados no cimento, a pele ela também vai cair se não tiver colágeno. Então, a perda é de aproximadamente 1% ao ano, após esses 30 anos, e aí que aparecem aqueles sinais de expressão, as linhas e rugas, e além disso, há fatores externos que podem prejudicar essa produção, como cigarro, álcool, sol, que têm um impacto direto na nossa pele. Então, assim, todos esses procedimentos estéticos funcionam? Alguns sim e outros não. As pílulas de colágeno, por exemplo, como aqui nessa reportagem, elas são ingeridas e elas vão seguir que caminho? O caminho da digestão, primeiro. E qual o órgão que elas vão parar? O estômago. E lá nós temos enzimas que vão degradar proteínas, que irá digerir essa proteína, colágeno, antes mesmo de chegar no objetivo. Então, muitas pessoas não sabem disso e são enganadas por empresas, o que tem um grande problema aí nesse marketing exagerado a qualquer custo, sem pensar o que está acontecendo de fato com as pessoas que estão comprando. O retinol ela é a única substância que é cientificamente comprovada que ser capaz de aumentar essa produção de colágeno. Mas assim, é preciso ter em mente que esse colágeno ele vai sempre diminuir, porque é um processo natural do nosso corpo. Existem outros procedimentos estéticos, como botox e aplicação de ácido hialurônico, que preenche e paralisa o rosto em locais que estão caindo, mas não é natural, não é saudável e não é
confiável na mão de muitas pessoas que também nem têm embasamento científico para fazer esses procedimentos, assim como acontece na criolipólise. Então é importante a gente estar atento no que está acontecendo com o nosso corpo, que está aí sendo alvo de empresas que só querem lucrar com isso. Nesse slide, aqui no final, eu trouxe para vocês um mapa mental, onde vocês podem relembrar alguns pontos vistos na aula de hoje, e vocês podem resgatar na hora de estudar, e que vai estar disponível para vocês na plataforma do Avacap. Vocês podem baixar, aqui está muito rápido para ver durante o vídeo, mas vocês vão ter acesso. E aqui vocês vão ver as fibras, os tipos de fibra, as características gerais do tecido conjuntivo, os tecidos especiais, cartilaginoso, adiposo, as propriedades, divididos do tecido conjuntivo propriamente dito, o frouxo, o denso, modelado e não modelado, aquele processo de hematopoiese, o tecido conjuntivo, os tipos, e assim por diante. Aqui estão os exercícios que vocês vão ter acesso e vão estar disponíveis também na plataforma Avacap e vão ser corrigidos e tiradas dúvidas na próxima aula síncrona que vocês tiverem sobre esse tema. É isso, espero que vocês tenham entendido e muito obrigada!